A segunda parte que nós vamos ver dos elementos do poema é o verso. Vamos classificar o verso quanto ao número de sílabas. Quando se escreve um poema, se pode escrever o verso contendo uma até um número que se quiser de sílaba, embora às vezes não fica muito bonito. Porque o normal é de 1 a 12 sílabas. E eles recebem um nome conforme o número de sílabas que eles têm. Uma sílaba é monossílabo, se tem 2 sílabas é dissílabo, se tem 3 sílabas é trissílabo, se tem 4 sílabas é tetrassílabo, se tem 5 sílabas é pentassílabo, ou mais conhecido como redondilha menor, se tem 6 sílabas é sexassílabo, se tem 7 sílabas é redondilha maior, se tem 8 sílabas é octossílabo, se tem 9 sílabas é eneassílabo, se tem 10 sílabos é decassílabo, se tem 11 sílabas é endecassílabo, se tem 12 sílabas é alexandrino ou dodecassílabo. Se acima de 12 sílabas é chamado de verso bárbaro, porque se considera que a contagem de sílabas vá até 12. Normal de um verso é até 12 sílabas. Falamos aqui, sempre quando eu digo sílaba, vocês lembrem que é sílaba poética, porque estamos falando em poesia. Então eu repito o seguinte, só para vocês lembrarem. O verso de 5 sílabas é chamado, o verso de 5 sílabas poéticas é chamado redondilha menor. O verso de 10 sílabas poéticas é chamado decassílabo. Os sonetos, em geral, que nós vamos estudar mais tarde, são escritos em decassílabos. O terceiro passo para estudarmos elementos do verso é a estrofe. Os versos, num poema, eles são agrupados em estrofes. Então, nós podemos escrever poemas com uma estrofe até um número ilimitado de estrofes. Mas existem regras e também a poesia moderna, por exemplo, os modernistas, pós-modernistas, eles gostam muito de escrever poemas com uma estrofe só de 30 versos, por exemplo. Isso é comum a gente encontrar. E os versos se classificam quanto ao número de versos da seguinte maneira. Com um verso se chama monóstico, com 2 versos, dístico, com 3 versos, terceto, com 4 versos, quarteto, com 5 versos, quintilha, com 6 versos, sextilha, com 8 versos, oitava, com 10 versos, décima. Esses são os mais comuns que a gente usa. Eu acho importante a gente saber isso, porque agora nós vamos falar sobre alguns tipos de poemas de forma fixa. O que é um poema de forma fixa? É aquele que tem uma estrutura, que eu vou escrever o poema, eu tenho que seguir aquela estrutura. Número de sílabas, número de estrofes, número de versos na estrofe, rima também é importante. O quarto item sobre o qual nós vamos falar é a rima. Rima é o elemento importantíssimo para a sonoridade do verso. E em que consiste a rima? Rima consiste em escrever igual as palavras a partir da última vogal tônica. Então aqui, ó, alegria, gri, a última vogal tônica é i, e a igual. Alma e calma. Isso é uma rima. Quanto a gente classifica a rima em 3 situações. Quanto à disposição na estrofe, como é que elas estão organizadas na estrofe, elas classificam-se em emparelhadas ou paralelas, e os poetas eles têm um esquema para rima. A primeira rima do poema é sempre A.
a segunda B, assim por diante. E conforme elas vão se repetindo, vão repetindo as letras. Então aqui neste, ó, a rima é emparelhada. Por quê? Porque ela rima de 2 a 2, ó. Alegria com harmonia, A com A, alma com calma, B com B. O segundo tipo são as alternadas ou cruzadas, cujo esquema é A, B, por isso que é cruzada, ó. Silente rima com mente, desalento rima com ventos. Depois tem as opostas, que são as rimas em que dois versos se interpõem entre outros 2 versos rimados. Por exemplo, ó, pelo esquema é muito melhor de ver, ó, A, B, A. Ó, estradas, lugar com par, passadas. E finalmente, há aquelas que a gente chama de encadeadas. As encadeadas são as mais difíceis de fazer. Elas precisam muita, mas muita dedicação, porque rima o final de um verso com o meio do verso seguinte, flutua com lua, palor vai rimar lá com outro amor e suspira rima com delírio. Essas são as rimas muito rígidas para seguir. E há também aquelas misturadas, aquelas que rimam aleatoriamente. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro verso rimou com o quarto. Já o segundo aqui, estimar, vai rimar lá com o 4, 5, 6, 7, 8, com o sétimo. O quinto com o oitavo. O primeiro com o quarto, não tem uma ordem, como assim, ó, primeiro rima com o segundo, terceiro com o quarto, primeiro rima com o terceiro, segundo com o quarto. Não é assim. E as rimas também se dividem, classificam quanto à natureza. As rimas se classificam quanto à natureza. O que é isso? Elas se classificam em rimas pobres, ricas e preciosas. Rima pobre. Eu tenho essa rima aqui, ó, desalento e vento. São 2 substantivos. Quando as rimas, as palavras que rimam pertencem à mesma classe gramatical, nós temos uma rima pobre. Já aqui, ó, silente é um adjetivo e mente é um substantivo. Quando 2 palavras que rimam são de classes gramaticais diferentes, eu tenho rima rica. E a rima preciosa é a rima em que as estruturas gramaticais das palavras são diferentes. Por exemplo, estrelas, que é um adjetivo, que é um substantivo, rima com velas, que é um verbo e um pronome. Essas são as rimas quanto à natureza. E quanto à sonoridade, ainda tem a sonoridade, o som. As rimas classificam-se em perfeitas, imperfeitas e toantes. Perfeitas são aquelas como essas aqui, que rimam a partir da vogal tônica, todas as letras. Silente. As imperfeitas é quando a diversidade no fonema tônico da rima. Por exemplo, céus rimando com Deus. Céus é aberto, Deus é fechado. E toante é quando só rima a vogal tônica. Por exemplo, hora rimando com fora.